Olá, senhores. Bora para mais uma questão da FAMEP 2022, o segundo dia. Olha só, um circuito semelhante ao da imagem pode ser encontrado em alguns termômetros digitais. Nele estão ligados uma bateria de 5 volts, um perímetro que ele chama de A, e 4 resistores R1, R2, 3 e R4, de resistências elétricas 5, 10, 25 e 50 ohms, respectivamente. Quando a chave S é ligada, o circuito é chamado de ponte de Winston. E falar que tem ponte de Winston, uma ponte é quando você tem um ramo com resistores, tá vendo aqui, ó? Depois um outro ramo com resistores em paralelo com o primeiro. E aí você faz uma ponte entre esses dois ramos em paralelo. E isso é a nossa ponte de Winston. O que a gente precisa entender é, será que essa ponte ela está em equilíbrio? Estar em equilíbrio significa ocorrer equilíbrio de potenciais elétricos aqui para nós, né? Falar que o potencial elétrico no ponto A é exatamente igual ao potencial elétrico do ponto B. E se isso ocorre, não existe diferença de potencial entre esses terminais, já que eles são iguais. Portanto, não tendo DDP, não passa corrente pelo fio do meio, independente do que esteja ligado aí nele, obviamente, estando até o fio fechado aqui, no caso ele está aberto, tá? Aí no item, olha o que ele fala. Com a chave S desligada, qual é a resistência equivalente em ohms do circuito? E aí ele também quer qual é a intensidade da corrente elétrica aí que atravessa em amperes. Então, olha só, meninos. Vou redesenhar o circuito para vocês, porque já que esse fio está aberto, aqui, ó, o circuito está aberto, esse fio não funciona. Então, a gente poderia representar o nosso circuito dessa forma aqui. Olha só. Prontinho, senhores. Está aí para nós o nosso circuito elétrico. Olha só, eu refiz esse circuito elétrico para nós aqui. E como nesse ramo aqui, ó, não está passando corrente elétrica, a gente pode esquecer esse fio do meio aqui, ó. Ele não funciona, esquece dele. E aí, olha que bonitinho. Você está percebendo que agora ficou 5 ohms em série com 10 ohms aqui em cima? Isso significa que eu vou poder tirar, né, esses dois resistores aqui de cima, ó. Deixa eu pegar todo mundo aqui, pronto. Eu vou poder tirar esses dois resistores aqui de cima e trocar por um equivalente a eles. O 5 em série com o 10 ohms, a gente pode falar que o R equivalente entre esses dois vai dar um total de 15 ohms. Em série, é só somar. Aí embaixo, se a gente olhar, fica a mesma coisa, ó, fica 25 em série com 50. Isso significa que esses dois resistores em série, para achar o equivalente, é só a gente somar, né? Então eu vou tirar esses dois daqui e trocar eles por um equivalente a eles, ou seja, um resistor que vai trabalhar da mesma forma que aqueles dois estavam trabalhando juntos aqui. Então aqui nós temos o equivalente entre 25 e 50. Isso daqui vai dar um equivalente de 75 ohms para nós. Belezura? Só que ele ainda quer no item A o R equivalente, né? E agora eu percebo que eu tenho 15 em paralelo com 75. Como são dois resistores apenas, se você quiser trabalhar com 1 sobre R equivalente, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante, você pode. Fique à vontade. Eu gosto muito de trabalhar com o produto pela soma desses dois resistores, certo? Então, ela vai ficar 15 vezes 5 vezes 75, dividido embaixo por 15 mais 75. Eu recomendo você não fazer conta em cima ainda, tá? Normalmente dá simplificação. Então, em cima vai ficar o 15 vezes 75, e o 15 mais 75 dá 90. Portanto, se a gente simplificar, ó, 15 por 15 dá 1, 90 por 15 dá 6. E aí 75 vezes, aliás, 75 dividido por 6, a gente chega que esse R equivalente ele vale 12,5 ohms para nós aqui. Bom, além dele pedir o R equivalente, ele pediu a corrente, né? Sabendo que a DDP total fornecida vale 5 volts. Então aqui a gente vai fazer uma URI. U igual a R vezes I. Nesse caso, o I seria U dividido por R. Então, para a gente achar essa corrente elétrica, ó, nós vamos pegar a DDP, que vale 5 volts, e dividir pelo R equivalente, que vale 12,5. Aqui dá para simplificar por 5, você quer ver? Ó? 5 dividido por 5 dá 1, e 12,5 dividido por 5, isso daqui dá 2,5. 2,5, aliás, 1 dividido por 2,5. Se fosse 10 por 2,5, daria 4. Como é 1 por 2,5, a gente percebe que essa corrente vale 0,4 amperes. Então, esses são os resultados solicitados aí no item A para nós. Fechou? Agora nós vamos trabalhar no item B.
Olha o que ele quer no item B para nós aqui, ó. Considere que esses resistores foram trocados por apenas 4 resistores de valores desconhecidos e que a chave S foi ligada. Percebeu-se, então, que o amperímetro mediu uma corrente de valor nulo, ou seja, não fez leitura porque não tinha corrente passando entre os pontos A e B. Olha que bacana, meninos. Se eu estou falando que não existe, a hora que eu fecho aqui, ó, vou fechar a chave, fechei a chave. Então, o circuito está ligado agora entre A e B. Mas eu percebo que a corrente aqui no fio do meio, ela vale zero. Ele garante que o amperímetro dá essa leitura para nós. Se não tem corrente elétrica, é porque não tem diferença de potencial. Se não tem diferença de potencial, a gente pode falar que o ponto A e o ponto B, eles têm o mesmo potencial elétrico. E aí, olha que bacana. Olha que bacana. Se você olhar para o resistor R1, você vai perceber que o resistor está ligado entre os pontos C e os pontos, vou chamar de AB agora, já que eles são iguais, vou chamar de AB. E o R1 está ligado entre C e AB. E eu vou falar para ele que ele consome uma DDP 1. Só que o resistor R3, ele também está ligado entre C e AB. Isso significa que eles têm a mesma diferença de potencial que o R1. Então, eu vou chamar a DDP do R3 também de 1. Do outro lado, do lado direito aqui é diferente, né? Ó, o R2, por exemplo, ele está ligado de um lado no terminal AB e no outro D de dado. AB, D de dado. O R4 não é diferente. Ele está ligado entre AB, né? E o D de dado. Isso significa que se eu falar que aqui o R2 consome uma DDP U2, é porque o R4 também consome uma DDP U2. Dessa forma, ó, a gente pode falar o seguinte. O 1 seria o R1 vezes o I1. Então, vou colocar aqui, ó, o 1 seria o R1 vezes a corrente que passa por eles, que eu vou falar que vale I1. Aqui eu sei que a corrente que chega vale I. Eu vou falar que para cima vem uma corrente 1 e que para baixo vem uma corrente I2 para nós, certo? Então, aqui nós vamos ficar que o U1 é igual a R1 vezes o I1, perdão. E também que esse U1, só que na parte de baixo, ó, ele é o R3 vezes o I2. Aqui nós podemos igualar as duas equações, ó. Então vai ficar R1 vezes I1 é igual a R3 vezes 2. Agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Olha que bacana. O U2, ele é o R2 vezes o I1. E esse U2, olhando para o resistor de baixo, ele vai ser o R4 também vezes o I1. Aliás, aqui também não. Aqui vezes o I2, né? Que ele está na parte de baixo. Só que aqui a gente também vai poder falar que o U2 de um é igual ao U2 do outro. Então, vamos ficar com essa relação, ó, que o R2 vezes o I1 é igual ao R4 vezes o I2. A matemática agora é a seguinte. Eu vou passar o I1 para o outro lado dividindo. Ó. Então, vai ficar R1 dividido pelo R3. O R3 passou da direita para a esquerda dividindo. Tudo isso é igual ao I2 sobre o I1. Desse lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou deixar aqui o R2 e o R4 que estava multiplicando vem dividindo. E aí, eu vou deixar I2 e o I1 que está multiplicando passa dividindo. E nós sabemos que 2 sobre 1 e 2 sobre 1 são exatamente iguais. E, portanto, a gente pode igualar essas duas equações, né? Então, vai ficar o R1 sobre o R3 é igual ao R2 sobre o R4. Multiplicando em cruz, a gente chega que o R1 vezes o R4, que é o que ele colocou aqui na primeira sentença, ó, é igual o R2 vezes o R3, que é o que tem na segunda sentença para nós. Portanto, nós provamos aí que quando você tem uma ponte em equilíbrio, você pode falar que o produto desses resistores em cruz, ele vai dar sempre valores iguais. O R1 vezes o R4 tem que ser igual ao R2 vezes o R3. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.